Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim responder com vocês a tag filmes de terror. Eu vi essa tag há muito tempo atrás, lá no canal da Redatora de Merda, e assim, gente, eu consumo muito filme. Então eu achei que talvez fosse interessante trazer essa tag pro especial de Halloween aqui do canal. Mas antes de eu começar a responder essa tag com vocês, por favor, não esqueçam de deixar um like no vídeo e de se inscrever no canal. E se você gosta desse tipo de vídeo e tudo mais, gente, compartilhem com seus amigos, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. E, gente, à medida que eu for comentando sobre os filmes e tudo mais, por favor, comentem. Isso é muito legal e eu adoro ficar conversando com vocês. Sei lá, me fala se você já assistiu, ou respondam a própria tag aqui nos comentários. Quais filmes você tem interesse em assistir, um filme legal pra assistir nessa época de Halloween. Então, comenta aí. Esse espacinho aqui embaixo é só pra isso. Outra coisa que eu queria falar com vocês me sigam em todas as redes sociais, porque assim como eu fico conversando com vocês aqui nos comentários, eu também uso muito as redes sociais para conversar com vocês, principalmente o Instagram. Vai estar tudo aqui embaixo. E para ficar uma coisa mais organizada aqui no canal, eu criei uma playlist de especial de Halloween. Vou deixar aqui nos cards, para se você perder algum vídeo que saiu durante esse mês de outubro, você já ia assistir. E como eu já falei antes, teve conteúdo relacionado ao Halloween no ano passado. Vou deixar o link aqui embaixo também com uma fotinho lá da página Aquela Geek, que é a página do blog. Pra quem não sabe, o blog também fica aqui embaixo no box de descrição. Que tem os posts que eu liberei no ano passado. Então, assim, tem conteúdo pra caramba pra você consumir aí relacionado a Halloween. E vamos logo pra essa tag, né? A primeira pergunta é: qual o primeiro filme de terror que você lembra ter assistido? E assim, gente, eu já comecei de uma forma que, meu Deus do céu, porque o primeiro filme que eu lembro foi O Exorcista. Eu lembro que eu tinha uns 4 ou 5 anos e eu lembro nitidamente de ouvir os meus pais brigando comigo, dizendo pra eu ir pro quarto, porque aquilo não era filme de criança. Só que eu esperei eles se distraírem e fiquei escondida atrás do sofá e eu assisti um filme junto com eles, sem eles perceberem. Assim, a criança na peste, né? E o que aconteceu? O mais óbvio. Me caguei de medo, fiquei uma semana com medo de dormir e tava com medo de ser possuído pelo demônio. Mas assim, pra quem não conhece essa história que é clássica, né? Uma menina começa a apresentar uns sinais de comportamento estranho e acabam chamando um padre pra exorcizar a garota, né? E tem aquelas cenas icônicas da menina virando a cabeça, andando de ponte na escada, vomitando o padre, essas coisas todas, né? Fiquei um tempo traumatizada quando era criança. Fiquei, né? Porque criança teimosa é uma desgraça. Pergunta número 2. Qual o último filme de terror que você assistiu? E assim, gente, uma coisa que eu gosto muito mas assim, tem gente que não considera terror, né? É o subgênero de terror de comédia. E o último que eu assisti foi O Pequeno Demônio. Esse é um filme que tá na Netflix. E eu gostei muito desse filme porque eu achei ele extremamente engraçado. Eu não vou falar muito sobre ele aqui porque tá pra sair uma resenha desse filme pelos próximos dias. Então vocês vão ter a resenha no blog com todos os detalhes. Sem spoiler, é claro, né? Mas vai sair daqui uns próximos dias. E sobre o que se trata essa história, né? Um homem começa a ter um relacionamento com uma mãe solteira e um pouco tempo depois eles decidem que eles vão morar juntos. E ele tá muito nervoso, né? Porque ele tá com medo que o filho dela não goste dele. E ele quer ser aquele cara legal, pegar amizade com o garoto e tudo mais. Só que o problema é que a criança é o próprio filho do capiroto. E assim, é muito engraçado isso, porque esse filme zoa muito os filmes de terror de uma forma geral. Sabe, de quando tem uma criança que ela apresenta um comportamento estranho e que você acha que coisas sobrenaturais que estão acontecendo é culpa dela e ninguém acredita em você. Ele brinca muito com essa jogada. E assim, eu adorei esse filme. Inclusive, se você é um pouco mais medroso, que você não gosta muito tanto de filmes de terror, talvez o gênero de comédia de terror funcione melhor pra você. E essa é uma ótima indicação. Sério, vai lá na Netflix e assiste. E não esqueçam de conferir a resenha que vai estar pra sair desse filme nos próximos dias. Mas assim, se você não considera comédia de terror, então aí eu acho que eu posso dizer que o último filme que eu assisti, que também foi esse mês,
foi Hereditário. Esse filme tem na Amazon Prime. Inclusive, gente, se vocês quiserem fazer o teste grátis da Amazon Prime, tem link aqui embaixo no box de descrição, e você fazendo a assinatura e o teste grátis por esse link, você ajuda muito o canal e você não tá pagando nada mais por isso, tá? Da mesma forma, se você quiser comprar alguma coisa na Amazon, sempre vai ter link aqui embaixo e funciona no mesmo esquema. Por isso, não muda pra você, mas você ajuda o canal. Inclusive, Hereditário já se encaixa na resposta da terceira pergunta, né? Que é: qual filme de terror te surpreendeu positivamente? E assim, em Hereditário, o que nós vamos ter? Após a morte da matriarca, né, da família, uma avó, começam a acontecer coisas estranhas naquela família. Alguns segredos começam a vir à tona e parece que a mulher ainda tá ali em cima da família, como se fosse uma espécie de uma sombra atormentando todos eles. Inclusive, uma das pessoas que inicialmente parece ser mais atormentada é a neta adolescente dela, que em vida essa avó parecia ter uma obsessão um pouco estranha pela menina. Esse é um filme que eu até queria resenhar, só que assim, parece que tem muita coisa pra assimilar dentro desse filme e eu ainda não consegui botar pra fora tudo que eu senti. E assim, eu ainda não consegui botar pra fora tudo que eu senti vendo esse filme. Mas ele me surpreendeu muito, tanto pela trama e pela história em si, porque a primeira coisa em que ele te prende é a estranheza das cenas. Você fica muito com aquela cara de, meu Deus, o que tá acontecendo? E isso te prende muito, entendeu? Outra coisa que me surpreendeu muito nesse filme foi a questão das atuações. Sério, eu fiquei chocada com o nível de atuação dos atores desse filme. Apesar que dois deles, né, que são o casal, eu já conhecia, são dois atores que eu já gosto, então, assim, ficou bom a parada. Outra coisa que eu gostei muito foi a maneira em que a direção decidiu filmar algumas cenas impactantes. Sério, em vez de pegar a cena completa e tudo mais, eles focavam no rosto do ator durante muito tempo. Cara, te dá uma angústia e uma aflição assistindo aquilo, porque a expressão facial deles é tão convincente que você consegue sentir a angústia, o medo, a aflição, tudo que aquele personagem tá sentindo. E assim, esse é um filme de terror que, meu Deus, quando eu fui assistir, eu fiquei logo no início, deve acontecer tal coisa, blá blá blá. Quando chegou no plot inicial, porque rola muita coisa depois, eu fiquei tipo, eu não sei o que imaginar mais. Entendeu? Então, assim, foi um filme que me chocou bastante e eu adorei. Inclusive, esse diretor e roteirista, né, que é o Ari Aster, eu acho que assim se pronuncia o nome dele, vou botar na tela. Teve um outro filme agora recente que lançou, que acho que é Midsommar, ou Midsommar, não sei muito bem como é que é a pronúncia. Mas, assim, estou bem ansiosa para assistir. E se você já assistiu, por favor, comentem aqui embaixo, porque eu quero saber o que vocês acharam. Sem spoiler, é claro, né? Mas comenta aí o que você achou, se você já tiver assistido. Próxima pergunta, né? Qual filme de terror te surpreendeu negativamente? E assim, gente, terror, infelizmente, ele é um gênero que tem muita coisa ruim. De verdade, sério, dá pra montar uma lista gigantesca de filmes de terror ruim que eu já assisti na minha vida. Mas assim, o primeiro que me veio à cabeça foi A Maldição da Mansão Winchester. Porque eu assisti esse filme com raiva, na verdade. Porque, pra quem não sabe, existe de verdade a Mansão Winchester. E ela é considerada um dos lugares mais mal assombrados dos Estados Unidos. Então, assim, poxa, eu esperava uma coisinha melhor. Não foi nem a questão, assim, de nossa, você estava com a expectativa muito alta. Não, gente, eu tava com a expectativa básica. E o filme foi ruim pra mim. Mas assim, só pra dar uma pincelada sobre em que foi baseada a história. Existia uma moça chamada Sarah Winchester, que ela acreditava que a família dela estava sendo assombrada pelos fantasmas e espíritos mortos pelas armas Winchester. Só que assim, depois que o marido dela morreu, que era o William Winchester, ela começou a construir uma mansão e assim, as obras nunca acabavam, a mansão estava sempre em construção. E assim, olhando por essa história que foi esse baseado filme, pô, tu espera um filme maneiro, sabe? Uma parada mais assim. Só que não, ele começa bem, né? Porque tem exatamente essa premissa da Sarah Winchester
E, assim, é uma empresa de armas, né? Então, os outros acionistas querem que essa mulher seja considerada louca para eles poderem ter poder maior sobre a empresa e tudo mais, né? Aí eles mandam um médico passar um tempo nessa mansão com essa senhora. Só que assim, depois disso aí, o filme desanda e se torna muito fraco, sério, foi um show de decepção pra mim, porque parecia que não existia propósito no roteiro, além do que a ideia inicial, sabe, que é baseada em fatos reais. Mas assim, não tem nada além disso, inclusive o terror mesmo de sustinho, isso, aquilo, fantasma aparecendo. Cara, foi uma coisa assim que muito fraca, não tenho o que dizer. Próxima pergunta: qual o personagem de filme de terror favorito? Gente, eu detesto essas perguntas de favorito, porque sério, sempre que eu respondo a pergunta assim, depois que eu termino de gravar ou alguma coisa, eu lembro, ih, tinha um outro tal, sabe? Mas enfim, o primeiro que me veio à cabeça quando eu li essa pergunta, eu nem lembro o nome do personagem, na verdade, mas existe um filme chamado Corra, que foi roteirizado e dirigido pelo Jordan Peele. E, assim, basicamente nós temos a história de um homem negro que tá indo passar um final de semana na casa dos pais da namorada dele, que é branca. Obviamente, tem alguma coisa esquisita com a família dela e com as pessoas que moram ali perto, né? Só que esse cara que é o personagem principal, ele quebra um pouquinho aquela característica de filme de terror, sabe? Onde o personagem é, tipo, mega burro e tem umas atitudes bem idiotas e, consequentemente, isso vai levar à morte dele. Não, esse cara faz jus ao título do filme, né? Porque ele é bem esperto, por sinal, comparado aos outros filmes de terror, de uma forma geral. E outro personagem que eu gosto muito desse filme é o amigo desse personagem principal, porque ele é o alívio cômico da história. Só que funciona muito bem porque o amigo dele não tá na casa, ele não tá nessa cidade, eles conversam por telefone. E por ele estar fora da situação de perigo, o alívio cômico funciona perfeitamente. E, sério, eu adorei esses dois. E assim, quem tem assinatura do Telecine, o filme já tá no catálogo, tá bom? Próxima pergunta: remake, sim ou não? Com certeza, sim. Sério, eu super aprovo a ideia de remake, tanto se você quiser mudar um pouquinho o roteiro para poder inovar para não ser exatamente o mesmo filme, mas também pelo fato de que os filmes de terror antigo, eles tinham efeitos especiais muito toscos, porque, sabe, a época não permitia que você tivesse efeitos muito legais e tudo mais. Só que hoje em dia a gente tem tecnologia para isso, então não tem por que não fazer. Às vezes uma história já é excelente e você pode melhorar ela com a estética visual, então não tem por que você não fazer remake, sabe? E também é aquela coisa, se o remake ficar ruim, o filme antigo não deixa de existir, você vai continuar assistindo. Tem filmes que eu gosto muito do remake, por exemplo, o do Carrie é estranha, porque na verdade acho que já teve 2 remakes depois do filme original. E eu não gostei muito do primeiro, que é meio, meio esquisito. Mas os 2 outros remakes eu gostei muito. Outros filmes legais que tiveram remake por aí, por exemplo, It a Coisa, que inclusive saiu resenha aqui da parte 2, né, o capítulo 2, vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem, tá sem spoiler, então tá tranquilo, pode ir lá assistir. Outros filmes legais: Poltergeist, A Hora do Espanto, A Profecia, eu gosto muito desse filme. E assim, gente, é como eu digo, se você não gosta do remake, você pode continuar assistindo o filme antigo. Eu fui criada em locadora assistindo filme velho, então eu não vou me importar de pegar e assistir um filme antigo. Sério, a idade do filme realmente não me incomoda. Pergunta número 7. Nem sei mais em que número eu tô. Qual filme de terror você gostaria de ter atuado? E, gente, sem sombra de dúvidas, It capítulo 1. Assim, isso que eu vou falar agora não é exatamente um spoiler, né? Porque se tem o capítulo 2, é porque significa que não foi solucionado o que aconteceu ali no 1. Mas a espécie de solução que eles colocaram pra finalizar o filme, eu gostei muito daquela cena, que vocês não têm ideia, sério, eu vibrava assistindo aquilo ali. Então, assim, queria muito estar lá, e sem contar que It não é só um filme de terror, ele fala muito sobre amizade, e a amizade e a interação daqueles personagens é muito bonita, de verdade. Então,
Tá aí, It, a Coisa, capítulo 1. Próxima, quais os 3 melhores filmes de terror? Aí, de novo, essas perguntas de negócio de favorito, ô desgraça. Mas, enfim, respondendo aqui o que me vem na cabeça primeiro, até porque eu já citei alguns dos filmes que eu considero favoritos e melhores, né, nesse vídeo, como It, Hereditário, Corra, então, opção aí, indicação é o que não falta pra vocês. Mas assim, pra não repetir, vamos lá. Tem um filme que eu gosto que o nome é No Cair da Noite. Basicamente é uma versão sombria da história da Fada dos Dentes. O que eu vou falar agora não é spoiler, porque é tipo a ceninha inicial do filme com o narrador contando e tudo mais. Que basicamente existia uma senhora que sempre que alguém perdia um dente e tal naquela cidade, as crianças, ela dava uma moeda, dava uma grada assim pra criança e tudo mais. Só que um dia, 1 ou 2 crianças desapareceram e eles acabam culpando essa senhora. E eles matam ela queimada. Só que ela joga uma maldição na cidade, né? Que sempre que uma criança perder o último dente de leite, ela vai fazer uma visita a essa criança, mas que a criança não pode olhar pro rosto dela. Aí nós vamos ter o nosso protagonista, que é tipo tempos atuais, sabe? E adivinha o que você acha que ele fez, né? Tá aí. E óbvio que vai dar ruim na história. O filme começa daí e eu recomendo bastante esse filme. Tem criança também na história envolvida, né? Então, gosto muito de filmes de terror que tenham crianças. Outro filme que eu lembrei agora, e ele, por sinal, ele é bem antigo, faz anos que eu assisti, inclusive eu teria que rever esse filme, é Estigmata. Aqui nós vamos ter a história que depois que um determinado padre morreu, tem uma imagem de uma santa naquela igreja, né? Que começa a chorar lágrimas de sangue. No dia do enterro do cara, uma criança passa lá e pega o terço que tá no defunto e vende para uma senhora. E essa mulher manda esse terço de presente para a filha dela. Só que a filha dela, depois que recebe esse terço, ela começa a receber as chagas de Jesus Cristo. Tem um padre envolvido na história que ele tá tentando ajudar essa menina. Esse filme afronta muito a questão do luxo em que a igreja vive, sendo que Jesus Cristo não viveu nesse luxo, sabe? Então, assim, é um filme de terror bacana, ele ainda tem uma crítica por trás, né, referente à igreja, então recomendo bastante. Outro filme que eu me lembrei agora é A Visita. O que acontece com esse filme? Eu não sou muito fã desses filmes de terror que eles resolvem filmar com a pessoa com câmera na mão, sabe? Porque eu acho que a imagem fica balançando e eles querem usar isso como se fosse uma técnica para te dar proximidade, você meio que se sentir um pouco mais imerso na cena. Só que esse tipo de coisa não funciona comigo. Gente, eu tenho labirintite. A câmera começa a tremer, eu já fico agoniada porque eu fico zonza. Mas esse foi, eu acho que o único filme nesse estilo que eu gostei, porque o enredo dele me prendeu muito. E também porque a criancinha que tava com a câmera de vez em quando deixava a câmera apoiada, a câmera não balançava tanto, então eu gostei. E o que acontece? A premissa é bem simples, basicamente uma mãe pega e envia os 2 filhos, né, a menina e o menino, pra casa dos avós para eles passarem um tempinho lá, tipo um final de semana, uma semana, um negócio assim. Só que esses velhos são muito esquisitos e tem umas cenas assim um pouco tensas. E você fica um pouco nervoso porque os personagens são crianças. E teoricamente os responsáveis por essas crianças são justamente esses 2 idosos que pelo visto são o problema da situação. Então você fica assim, gente, as crianças estão sozinhas, não tem ninguém por elas. E as coisas que vão acontecendo, você começa a achar esquisita e você olha, gente, o que tá acontecendo? Esses velhos são doentes? Ou é satanismo? É bruxaria? O que é isso? Só que quando chega no final, mano, quando chega no plot, eu fiquei assim, mano, eu não acredito que eu não imaginei isso. Assistam. Só assiste. Então, gente, é isso. Essa foi a tag filmes de terror. Por favor, respondam aqui no comentário ou me indiquem mais algum filme aí de terror pra eu estar assistindo durante esse mês de outubro, que essa é uma época perfeita pra assistir filmes de terror, né? Inclusive, sabe o post que eu falei no início desse vídeo, que tá lá no Facebook com todos os links das postagens do blog? Tem indicação de filme, tem indicação de animações, de curta-metragem, então corre lá pra assistir. O link vai estar aqui embaixo. E por favor, deixem um like no vídeo. E se vocês têm amigos que gostam de filme de terror, compartilhe esse vídeo com eles, compartilhem em suas redes sociais. E não se esqueçam de se inscrever no canal.
E, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos continuar batendo papo aqui nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!